Certa vez perguntaram para o mestre o que é a vida, como ela acontece, como ela termina. Então ele falou assim: pensa, quando nós somos fecundados no ventre da nossa mãe, Deus traz do céu naquele momento uma alma e infunde ali. A partir dali nós começamos a existir. Só que Deus não quer que nós permaneçamos aqui embaixo. Deus quer que nós voltemos ao céu no final da nossa vida. E para isso ele dá a cada alma uma espécie de um balão inflável. A nossa alma tem um balão inflável. Mas nós sabemos que o balão inflável ele não pode levar excesso de peso. Né? Então, durante essa vida, se nós formos muito apegados às coisas, às criaturas, às tarefas, nós estaremos com excesso de peso. Alguns até conseguem subir até uma certa altitude por conta da sua vida ativa, mas o que Deus quer de nós é uma vida contemplativa. Contemplativa para que nós, contemplando a face de Deus, nós possamos estar no céu, cada vez mais próximo de Deus. E essa é a proposta de Jesus nesse dia de hoje, né? na parábola do jovem rico, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 e seguinte. Conta aqui a parábola que um jovem chega para Jesus, se ajoelha ali diante dele e fala: bom mestre, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Primeiro Jesus fala assim: não chama de bom, porque ali ele estava vendo Jesus como um homem, não como Deus, e só Deus é bom. A própria palavra vai dizer isso, né? Então Jesus falou para ele: ó, vai ter que observar os mandamentos. Mas quais mandamentos? Interessante que aqui Jesus fala para ele dos mandamentos da segunda tábua da lei. Nós sabemos que a primeira tábua é amar a Deus, a segunda é amar o próximo. Né? Então aqui Jesus vai falar: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem vai dizer: não, mas eu já fiz isso a vida inteira. Jesus penetrou no pensamento desse jovem. E veja que Jesus nem falou da primeira tábua da lei porque sabia que ele amava a Deus. Mas o apego às coisas, o excesso de peso aqui não conseguia que o coração dele se voltasse a Deus. Aqui é uma diferença entre vida ativa e vida contemplativa. Jesus faz uma proposta para esse jovem para ele ser santo. Veja, do jeito que ele está levando a vida, ele já está salvo. Por quê? Porque ele não está ferindo os 10 mandamentos. Só que vai ter que pagar no purgatório por muitos anos, talvez, pelos seus pecados veniais, ou por seus apegos, ou pela idolatria, talvez, uma espécie de idolatria de amar mais as coisas desse mundo que as coisas de Deus. A proposta que Jesus faz para ele é a proposta de ser santo. E aí Jesus vendo, fazendo a radiografia da sua alma, vendo que o apego às coisas desse mundo o impediam de ir a Deus, então faz a proposta. Vai e vende tudo que tem e depois dá uso aos pobres e vem e segue-me. Veja, não é só dar tudo que tem. Porque se nós pegarmos muitos pobres que não têm nada nas periferias aí da cidade, eles não têm nada. E não é que eles sejam santos só pelo fato de não ter nada. Não. É o vem e segue-me que faz o santo. E o vem e segue-me implica em deixar o excesso de preocupação com as coisas desse mundo. Quando a irmã de Santa Teresinha, a Celina, foi para o convento, foi depois, a Celina era mais velha, mas foi depois de Santa Teresinha. Santa Teresinha foi muito nova para o convento. E quando a Celina chegou lá, então Santa Teresinha foi que acompanhou ela no noviciado, era encarregada, né, pelo seu noviciado. E a Celina então levou de casa, que ela tinha um prendedorzinho de roupa, tipo essa Joaninha, e ela era muito prático para prender o cabelo dela naquele véu que elas usam, sei lá como é que chama aquele capuz, aquele véu. E uma outra irmãzinha viu aquilo e achou muito lindo, falou: nossa, que lindo, dá ele para mim. Tó. Celina foi se queixar para Santa Teresinha. Veja bem, eu só tinha aquele prendedor de roupa, eu tinha tanto, sabe, eu gostava tanto que o prendedor de roupa era tão bonito. Santa Teresinha, apesar de ser mais nova, falou assim: Celina, tu não vai para o céu, tu é muito rica. Ela só tinha um prendedor de roupa e era considerado muito rica. Sabe, é preciso que nós entendamos aqui nesse mundo que é necessário amar a Deus sobre todas as coisas. É necessário que todos deem todas as coisas? Não.
Não. Jesus mesmo tinha a questão de logística, tinha o encarregado do dinheiro que recebia para poder ir comprando alimento e transporte e tudo mais. É necessário que nós amemos a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus, eu não me apego às coisas desse mundo. Apesar de eu necessitar das coisas desse mundo, eu não me apego às coisas desse mundo. E essa é a proposta que Deus nos faz. Nós já vimos muitas catástrofes nesse mundo porque por causa do excesso dos apegos. Por exemplo, em 1974, o edifício Joelma, morreram 179 pessoas porque se preocuparam muito em ter o conforto, ter o luxo, mas não se preocuparam na segurança. Mais próximo ainda de nós agora, Boate Kiss, morreu 242 pessoas. Eu não estou dizendo que é errado comemorar nada disso. 630 pessoas ficaram feridas lá em Santa Maria. Porque se preocuparam muito com as coisas daqui, mas não se preocuparam com a segurança, não se preocuparam, entendeu? São os desastres que podem acontecer na nossa vida, mas o maior desastre que pode acontecer na nossa vida é o excesso de peso apegado às coisas desse mundo, apegado à realidade desse mundo. A proposta que Jesus faz para eu e para você nesse dia de hoje é para que nós nos desapeguemos, para que nós comecemos a partir de hoje uma vida contemplativa. Bora subir?